Sejam muito bem-vindas a esse canal de transformação das suas emoções. Meu nome é Paula Rocha e hoje nós vamos falar a respeito do excesso de energia masculina para você, mulher, em seus relacionamentos. Você que hoje é casada, tem um relacionamento, o que vai acontecer aí com essa energia masculina elevada? Fica ligadinha, se inscreva no canal, dá aquele like e manda para aquela sua amiga que você identificou que precisa ver esse vídeo. Como a energia masculina em excesso, você, mulher, tem influenciado o seu casamento de maneira negativa? Bom, primeiro, que a mulher que ela tem esse excesso, ela é muito brigona, tudo ela briga. Ela não sabe conversar, ela é grosseira. Vou te dar um exemplo. A toalha está em cima da cama. A mulher, aquela mulher mais masculina, ela já vira e fala assim: Nossa, a toalha de novo em cima da cama? Tira essa toalha daí! Né? Ela não sabe falar, amor, a toalha de novo você esqueceu em cima da cama. Lembra que eu te pedi pra gente manter a casa mais organizada, que eu tenho trabalhado muito, eu tô cansada. Você entendeu a diferença? Eu falei a mesma coisa de formas diferentes, certo? A mulher masculina é aquela que manda tudo. Ela é a chata, que não sabe conversar. Tudo pra ela é mandando, tá? E uma característica também que você tem, se você tem esse excesso de masculinidade, é a questão do autocuidado. Então, você não compra mais aquela lingerie pra usar com seu marido, tá usando aquelas mesas de 10 anos atrás, rasgada, furada. Você não se arruma mais. Você não passa um creme no seu corpo para receber o seu esposo do trabalho. Sabe? Deixa de fazer a unha. Ah, não, pra que fazer unha? Sabe? Então, o autocuidado, que é importante pra gente que é mulher, para acessar o nosso feminino, no seu caso, que tem essa masculinidade alta, se perde. Então, a sua criatividade, a sua essência, você desconecta da sua essência. Então, não se veste assim bem mais. E aí, quando eu falo bem, não é em relação à marca. É de se preocupar mesmo em colocar uma roupa bacana e passar um perfume, sabe? De coisas assim que são normais entre as mulheres. Pra você não faz mais sentido. E também na relação, você é aquela que cuida de tudo, resolve tudo. Então você preocupa com a conta de luz, com a conta de água, com o aluguel, com a prestação do apartamento, com o carro. Tudo é você faz tudo. Entendeu? Se por exemplo, uma máquina de lavar quebra, você já vai lá, já liga, já resolve. Então você não se posiciona como uma mulher na relação. De falar assim, ó, pro seu esposo, a lâmpada estragou, vai lá e troca. A máquina de lavar quebrou. Isso é uma responsabilidade sua, vai lá, resolve. Então você não tem aquela paciência de esperar. Você já vai e faz, sabe? Eu vou dar um exemplo. Você sai com o seu esposo para um restaurante, primeiro que você já resolve qual restaurante você quer. Você já decide, porque esse restaurante eu quero ir, né? E assim não fala, amor, eu tô com vontade de comer uma pizza hoje. Deixa ele decidir, porque esse é o papel dele. Você pode sugerir, pode, mas o homem ele precisa, para ativar a masculinidade dele, sentir útil, sabe? Aí você tá no restaurante, qual que é o comportamento de uma mulher feminina? Ela escolhe o que ela quer e ela fala pro esposo dela, não, eu quero, vamos supor, a pizza tal. E quem impede para o garçom é o homem, né? Uma característica também da mulher masculina é que ela vive dando presente e não recebe. Ela não aceita um elogio, ela não recebe um presente, só ela faz e ele... Pra que ele vai te dar presente se você tá o tempo todo dando presente pra ele? Pra que ele vai pagar as contas se você tá o tempo todo pagando tudo? E aí, ele vai perder o interesse em você. E sabe o que vai acontecer com o tempo? Ele tende ou a te abandonar, ou procurar o que falta em você, fora de casa. Eu vejo muitas situações de mulheres que foram traídas, que seus esposos abandonaram, pra ficar com mulheres que você olha assim e fala assim, nossa, até inferiores, mas eram mulheres femininas. Por quê? Um homem ele não quer um outro homem, ele quer uma mulher. Então choca a energia, entendeu? O comportamento. Então você precisa, se você quer manter esse relacionamento, quer ser feliz no seu casamento, é se posicionar no seu eu feminino. Naquela mulher
que é delicada, que se arruma, sabe? Que tem um autocuidado. Deixa ele. Eu sei que tem perfis que são mais de ação. O meu perfil também é assim. Perfil muito de fazer. Então eu tenho que me controlar, sabe? Porque às vezes o homem ele quer até abrir a porta do carro para você. Mas você nem espera. Você já vai entrando. Vive correndo, fazendo aquele tanto de tarefa. Deixa ele fazer. É o papel dele fazer. Deixa ele abrir a porta do carro. Quando ele te der um elogio, aceite. Uma das características da mulher masculina é que ela não aceita elogio. Eu vou contar pra vocês algo que eu vivi esses dias, não tem muito tempo. Eu fui ao supermercado, eu tava com diversas coisas assim na mão. E eu entrei no supermercado pra comprar uma coisa e aquilo, né, que é mulher. Aí já, quando fui ver, tinha uns 5 itens. E tava difícil de carregar, porque, né, imagina, eu fui pra pegar um item, não peguei nada, nem um carrinho, nem um cesto. Aí tinha um moço atrás de mim. E ele falou assim, nossa, moça, você quer deixar aqui no meu carrinho até chegar no caixa? O que a mulher masculina faz numa situação dessa? Ela vira e fala assim, não. Agora, a mulher feminina, o que ela faz? Ah, obrigada, o que eu fiz? Peguei as coisas, coloquei no carrinho do rapaz. Até chegar o quê? A minha vez. Por quê? Peso é pra mulher ou pra homem? Pra homem, né, gente? Quem carrega peso é homem, nós não carregamos peso. Nós somos mulheres, delicadas. Então, uma das coisas que você que tem a questão do masculino alto é que você não aceita ser cuidada. E aí fica tudo pesado, porque é trabalho, casa, filho, marido. E o seu comportamento é mais de mãe do que de esposa. E a intimidade de vocês, ela é afetada. E sem essa intimidade não existe casamento. Existe mãe e filho. E aí há uma disfuncionalidade. Você me entende? Às vezes você tá nesse casamento, mas já veio de outros que deram errados e você não sabe por quê. Nossa, Paula, mas eu já fui casada antes, terminou, eu já tive um namorado e ele me largou. Porque o homem, ele não sabe o porquê que ele perdeu o interesse por vocês. Geralmente ele pede separação e ele some. Entende? Então, pra você, mulher, se posicione no seu lugar. Sabe? Deixa ele ir ao supermercado, deixa ele pegar as coisas. Deixa ele falar com o garçom quando vocês saírem. Entende? Deixa ele ser homem e seja mulher. A mulher que aceita um homem pagar a conta. Eu converso muito com mulheres masculinas, uma das coisas que elas falam pra mim é assim: não, eu sou forte. Eu que tenho que pagar tudo. Não aceita o homem pagar a conta. Gente, isso é o papel do homem. Ele tem que pagar a conta. Tudo? Não, mas assim, o principal, né? Se vocês trabalham e dividem, por exemplo, vamos supor que você é casada e vocês dividem um valor, o valor seu e dele é junto. Deixa ele pagar a conta. Dinheiro não é igual? Isso é o papel do homem. Isso tanto é natural que você repara no supermercado, qualquer lugar que você vai com um homem, uma mesa de um restaurante. O garçom, ele tem de trazer a conta para quem está na mesa, pro homem ou pra mulher? Pro homem. Porque isso já é da natureza do homem, seu provedor. Entendeu? O homem é aquele que é o responsável em cuidar da família, em nos proteger. E quando isso se perde, há uma disfunção emocional. E se há uma disfunção emocional, não há felicidade. E você sabe que, eu não sei você, mas o que eu tenho percebido nos atendimentos, e também já aconteceu isso comigo, não existe paz. Entende? Não existe felicidade em um relacionamento que é uma disfuncionalidade. Quando as suas emoções estão abaladas, pode reparar, nada vai bem. Você pode estar numa viagem linda, você pode estar, nossa, no cruzeiro, mas pode estar onde for. Parece que nada dá certo. Parece que nada te faz feliz. Você pode estar com o carro do ano, pode estar, sabe? Por quê? Porque as emoções não estão bem. Então, se o seu casamento está quase acabando, sabe? O seu companheiro às vezes acabou de pedir um tempo, comece a trabalhar o seu eu. Se você não tem dinheiro para fazer uma academia, faz uma corrida, uma caminhada. Coloca um tênis e corre aí no seu bairro. Sabe? O que não vale é inventar desculpa. Aprende, se você não tem dinheiro para fazer a unha, aprende você mesmo fazer, ou pede para uma amiga fazer. O cabelo, aprende a arrumar. Se você não tem condições financeiras para isso, mas ative o seu feminino. Porque
quando isso acontecer, seu relacionamento, ele vai ser diferente, você vai se sentir diferente. Eu era uma mulher muito masculina, vou dividir com vocês isso. E quando eu me tornei feminina, gente, é bom demais ser mulher. Os elogios, sabe? E é bacana ser cuidada. E às vezes você não sabe o que é isso porque você nunca teve. Por exemplo, às vezes você não teve um pai para cuidar, então você não sabe o que é isso. De ter alguém para cuidar de você, alguém que você sabe que vai resolver. Então, às vezes, desde pequena, você tá aí tendo que resolver tudo sozinha, então vira o quê? Um costume seu. Desde pequena tem que trabalhar para sustentar, para ajudar, às vezes, no sustento da casa. E agora, na fase adulta, isso é natural para você. Mas entenda que você é merecedora de ser cuidada. Você é merecedora do homem pagar a conta. E aí, gostaram do conteúdo dessa semana? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar aqui embaixo no YouTube as perguntas, o que você tiver de dúvida, pode enviar sua pergunta. Eu terei o prazer de te responder. Não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e mandar para aquela amiga que você identificou o comportamento aqui no vídeo, para poder ajudá-la a avançar nessa área. Até mais!